Seria o vício uma confissão de fragilidade do espírito? Olha, no primeiro momento, o vício está normalmente oposto à virtude, né? Virtude, que vem da filosofia grega, arete, que é compreendido como uma espécie de força, de vigor. Então, a virtude seria a capacidade que você tem de exercer uma certa prática que torna a sua vontade mais forte. Por exemplo, a coragem é uma virtude. E como toda virtude, só existe na prática. É por isso que, normalmente, quem entende um pouco de ética costuma dar risada quando, principalmente no mundo corporativo, as pessoas querem fazer um workshop de ética. Não existe workshop de ética. Ética é uma ciência, como dizia o velho Aristóteles, da prática. Você só é corajoso sendo corajoso. Você só é disciplinado sendo disciplinado. Você só é honesto sendo honesto. E quanto mais justo você é, mais justo você fica. Essa é a ideia básica do que é virtude. O vício normalmente é derivado da ideia, já na ética aristotélica, o vício é, na verdade, duas posições opostas em que a virtude estaria no meio, não no caminho do meio budista, porque depende, não é um meio geométrico e tal. Mas, por exemplo, coragem. De um lado você tem a covardia, vício, do outro lado você tem a temeridade, ou seja, você se cagar de medo e não conseguir controlar o medo, que seria justamente a prática da virtude. Agora, a ideia de se o vício é uma espécie de confissão da fragilidade, eu entendo essa pergunta, inclusive eu já escrevi muito sobre isso. Eu escrevi muitas colunas sobre esse tema. Uma vez eu lembro de uma leitora muito engraçada que me mandou um e-mail para o meu e-mail da Folha, muito divertido, em que ela dizia assim: Pondé, você me libertou. Da próxima vez que eu acordar na cama de um cara que eu nem sei o nome, eu vou saber que eu estou mais sábia. Porque eu dizia numa coluna que o que nos torna sábio são os erros, os fracassos, e que você nunca deve confiar numa pessoa que não tem vícios. Era basicamente isso que eu dizia. Não que eu lembre da coluna, mas é que eu lembro de algumas ideias que eu tenho e continuo a ter. E essa pergunta está relacionada a essa ideia. Então eu acho que ter vícios é, de certa forma, sim, uma confissão da fragilidade da natureza. Mas não uma confissão no sentido sadiano, ou sádico, como se costuma falar. Na academia a gente fala sadiano para diferenciar da ideia de sádico, de alguém que gosta de bater nos outros e tal. Eu digo que é não no sentido sadiano, porque eu não estou falando que a confissão de vício deve ser uma coisa da qual você se orgulha. Pelo contrário, eu acho que o reconhecimento do vício é uma forma de reconhecimento de si mesmo. Porque todo mundo tem vícios. E o que eu costumo dizer para além disso é que, quando eu digo que você não deve confiar numa pessoa que não tem vícios, é porque a experiência do vício é uma experiência que ensina muito a você. Quando você tem uma... Às vezes o amor romântico opera um pouco como vício nesse sentido. Porque assim, quando você tem às vezes um tipo de compulsão, eu não gosto da palavra compulsão, que parece papo de anoréxica. Mas assim, quando às vezes você tem uma compulsão, você tem um impulso muito forte, que você não consegue se controlar, como pessoas que jogam, por exemplo. São viciadas em jogo. Pessoas que são viciadas em bebida, em droga. Pessoas que são viciadas em sexo, né? A experiência que você tem de que você tem um desejo que dobra a sua vontade, que domina a sua capacidade decisória, que você se perde diante desse desejo, que você jura que não vai fazer e quando você viu, você fez de novo. Essa experiência, ela pode produzir em você uma grande vivência de humildade. É nesse sentido que eu acho que o vício pode ser uma confissão de fragilidade. Não no sentido de,
Eu agarrei a estagiária porque, que nem o Clinton falou, mais ou menos, no tempo da Mônica Lewinsky, porque eu tenho um problema desde pequeno e não sei o quê, e sofri, então eu não consigo resistir a estagiárias de 18 anos. Não nesse sentido, né? Que eu acho que esse sentido é picareta. Mas no sentido de que a longa tradição filosófica cristã trabalhou isso profundamente, quer dizer, de que o reconhecimento do vício é o reconhecimento de como você é frágil e de como é difícil você se controlar. É muito difícil, por isso que todo coach é mentiroso. É muito difícil você se controlar. E não é à toa que na teologia da santidade na igreja, no catolicismo, quanto mais você sabe que você tem vícios, quanto mais você sabe que você é frágil, provavelmente mais perto de Deus você está. Quanto mais você acha que você é bom, provavelmente mais longe de Deus você está. Descubra sua personalidade com o teste Pensax. Faça o teste grátis e comece sua jornada de autoconhecimento.